Olá, galera! Aqui é o professor Fábio Luiz de Souza, disciplina de Física. Ao meu lado aqui a intérprete Jéssica, que vai nos ajudar na aula de hoje, né? Então, é o seguinte, nós vamos ver trabalho mecânico e energia, tá? É uma aula de nivelamento, né? Porque essa aula é para ajudar você com os conceitos importantes para poder dar continuidade, né, nos seus estudos aí sobre interações entre cargas elétricas, tá? Você vai conseguir ligar os pontos daqui a pouco, nas próximas vezes, tá? Então, olha só, é o seguinte, quais são os objetivos dessa aula? A apresentação de conhecimentos básicos para a formação do conceito físico de energia, né? Tem uma discussão entre a galera, mas energia não tem conceito. Mas o que é conceito em física? Conceito em física é você adquirir, né, a possibilidade de uma entidade, ou seja, aceitar que algo existe. Então há uma entidade ali e você tem um conceito sobre essa entidade, né? Conceituar significa você dar uma identidade para aquela entidade, para aquele ser que existe, para você trabalhar com ele, né? E a física faz isso. A física, a energia não foi criada pela física, já era usada pelo ser humano muito antes da existência da física. Mas é a física que deu a existência a ela, que deu a ela nome, deu características, e é por isso que nós temos uma teoria que fundamenta a energia, que é a termodinâmica, que é o princípio da conservação da energia, que hoje nós usamos em outras teorias, como nessa, no eletromagnetismo, ok? Então, olha só, iniciar a conceituação e conexão entre trabalho mecânico e energia. Nós vamos ver que trabalho mecânico é a transferência de energia de um sistema para outro, ou de um corpo para outro, né? Quando ocorre transferência de energia, ocorre trabalho mecânico, mas há uma condição para ser trabalho mecânico, que é a aparição de uma força mecânica, ok? E relacionar que o trabalho mecânico sobre um corpo, sob a ação de um campo conservativo, torna-se energia acumulada. Ou seja, quando ocorre trabalho mecânico, né, quando essa força, né, que atua é uma força de um campo conservativo, nós podemos conceituar uma energia acumulada que nós vamos chamar de energia potencial acumulada, ok? A palavra potencial significa acúmulo, né? Ok? Então, olha só, invisível mais onipresente. Onipresente quer dizer que está em todo lugar, né? A energia está em todo lugar, só que a gente não enxerga, né? O que nós fazemos é construir, por exemplo, uma barragem, como o caso da barragem da usina de Itaipu, binacional, e essa usina aqui, né? Ela constrói essa barragem para quê? Para elevar a altura da água. Mas não é a água que ele quer, não. Tá? Ele concentra a água, mas não é a água que ele quer. Ele quer outra coisa, ele quer algo que é invisível que está nessa água. Ele quer, né? Você já deve saber, o que ele quer? A energia está em todos os processos físicos da natureza, né? Então, olha só, retirando energia. Como é que a gente retira energia? Até porque nós somos extrativistas de energia. Não existe ser no universo que cria energia. Até agora ninguém conhece. E na física não há essa possibilidade. A lei da conservação da energia proíbe a criação ou destruição de energia. Somente a transferência ou a mudança de forma de energia de um processo para outro. Tá? Então nós somos extrativistas de energia. Então quer dizer que a energia acaba. A gente extrai e uma hora ela acaba. Por isso que os planetas morrem, por isso que as civilizações morrem, né? E nós temos que tomar cuidado com o uso da energia. Não existe energia infinita, tá? Então nós temos aqui um reservatório. O que nós queremos? Nós queremos elevar a altura da água. Para quê? Para que essa água sofra um processo de mudança de estado de energia, venha de uma energia chamada energia acumulada, devido ao campo conservativo gravitacional, e se torne energia de movimento, chamada energia mecânica explícita, energia cinética. Essa energia de movimento da água vai girar essa turbina, que aí existe um processo que nós vamos entender, que usa uma turbina em movimento para gerar energia elétrica, né? Lembre-se, uma coisa bem importante, o objetivo é gerar e manter a rotação da turbina constante. Então existe um processo mecânico ali para manter essa turbina rotacionando sempre constantemente. Porque a queda da água aqui não é constante, tá? Então a gente controla aqui a queda da água e usa um mecanismo de engrenagens para ter uma rotação constante da turbina. Assim como acontece no carro, né? A explosão da gasolina não é constante. Você então utiliza um sistema de engrenagem
para manter a rotação do motor sempre constante, tá? Então, olha só, para retirar energia, por exemplo, também não se usa só uma barragem, pode-se usar também retirar energia do calor, né? Calor, o que é? Transferência de energia térmica, né? Quando eu retiro energia térmica de um material muito concentrado, quando tem muita energia concentrada, tem alta temperatura, então eu posso retirar a energia dali se eu tiver um outro corpo de baixa temperatura, que é o calor. Calor é o fluxo de energia térmica do corpo de alta temperatura para o corpo de baixa temperatura, né? Agora, olha só, eu uso o calor para aquecer água, que vai, então, vaporizar. Eu vou ter esse vapor em alta pressão, que eu utilizo para rotacionar a minha turbina, com o mesmo objetivo lá da usina hidrelétrica, de manter essa turbina com rotação constante, como acontece no motor do carro, tá? Agora, como é que eu transformo essa rotação da turbina em eletricidade, né? Movimento é igual a eletricidade. Então, se eu tenho um movimento, eu posso transformar esse movimento em eletricidade utilizando a lei da indução eletromagnética, ou o princípio da indução eletromagnética de Faraday. O que diz esse princípio, né? Criado no século XIX por esse físico brilhante, tá? Que é o seguinte, quando você, né, rotaciona um campo magnético, tá? Então, o campo magnético ele é vetorial. Quando você rotaciona o campo magnético, tá? Por uma bobina, né? Você varia o campo magnético por uma bobina, você tem uma variação do campo magnético pelo tempo. Então você tem um movimento do campo magnético em relação à bobina. Quando você movimenta esse campo magnético em relação à bobina, você vai causar, né? Esse movimento vai causar uma variação do campo magnético no tempo, que vai produzir uma variação de campo elétrico. E essa variação de campo elétrico não é de qualquer jeito, é uma variação de campo elétrico direcionada, tá? No espaço. E como é uma variação de campo elétrico direcionada, eu posso, então, acelerar cargas elétricas, porque campo elétrico, né, ele é um acelerador de partículas, um acelerador de cargas elétricas. Ao acelerar elétrons, eu tenho corrente elétrica. Então, eu vou ter eletricidade. Então, eu posso gerar eletricidade, e no caso aqui a eletricidade é trifásica nesse modelo, então, utilizando o movimento do campo magnético. Então, basta eu colocar nessa turbina um campo magnético que pode ser rotacionado, okay? Em relação a outro. Ou colocar ímãs para rotacionar em relação a um campo magnético fixo, tá? Bom, gente, a energia ela é transformada. E aqui na Terra, né, como eu disse lá no início, nós precisamos elevar água na usina hidrelétrica. Precisa elevar os níveis da barragem. E você sabe, aqui, por exemplo, nós estamos sofrendo um processo atual, né, de seca, né? A água está chovendo pouco, faz anos. Então, o que acontece? Nesse processo, tá, o nível da água vai caindo. Nós precisamos de mais chuva. É a chuva que mantém, então, essa barragem com nível alto. Então, a gente precisa do ciclo da chuva, o ciclo hidrológico, tá? Que é o ciclo da água. Esse ciclo, ele é mantido por um motor. Tem um motor ali que mantém esse movimento do ciclo. Esse motor é o Sol. O Sol é o nosso motor da Terra, é o coração da Terra, ok? Então, olha só. Vamos fazer um problema para a gente trabalhar isso. Qual é o campo de forças que as moléculas de água precisam vencer? Então, tem moléculas de água ali no solo que precisam ser elevadas, né? O Sol ajuda a elevá-las, a energia solar. No ciclo hidrológico, ciclo da água, ciclo da chuva, para ganhar altitude e de repente compor em nuvens de precipitação, chuva, né? Então, qual é, né, o campo de forças que as moléculas de água têm que vencer para subirem e depois precipitarem como chuva? A resposta pode ser campo elétrico ou campo gravitacional, tempo para você responder.
Ok, então olha só, é bem tranquilo, né, gente? O campo elétrico, na verdade, é o que forma a massa gasosa. A massa gasosa está interagindo ainda eletricamente. Por mais que estejam soltas, mais soltas, as moléculas, ainda elas interagem, ainda formam nuvens, ok? Nuvens significa interação elétrica ainda, tá? E essas nuvens de moléculas precisam vencer o campo gravitacional. O campo gravitacional, o campo G, que o pessoal chama por aí, né? Esse campo G está fazendo essa água sempre ficar na superfície da Terra. Inclusive é a gravidade que mantém nossa atmosfera. Ainda bem que ela existe, senão não teríamos atmosfera, né? Agora, o levantamento da massa precisa, para essa massa gasosa subir, ela precisa tensionar o campo gravitacional. O que significa tensionar? Precisa vencer, empurrar o campo gravitacional, tá? Distorcer o campo gravitacional, tá? Como se fosse um elástico, esticar o elástico, né? Daí o que acontece? O campo gravitacional uma hora traz de novo, né? Então olha só, observe aqui 4 modelos de formação de nuvens, né? Formação de nuvens por convecção, formação de nuvens daí seria o modelo que mais gera chuva, que é o modelo de convergência de ar, né? De alta pressão para baixa pressão, e aqui o levantamento do gás por ventos que batem numa montanha, continentalidade, né? Então essa é a topografia. Isso acontece na Serra do Mar, por isso que a Serra do Mar chove bastante, né? E aqui nós temos então as frentes frias, o encontro de massas de ar frio e massas de ar quente. Bom, em todos esses casos, a água no subsolo, a água no solo, na superfície, precisa subir. Então precisa tensionar o campo gravitacional. Seria a resposta. Olha só, os arqueiros, quando tensionam o arco e flecha, também estão produzindo, né, o que nós chamamos de trabalho mecânico. O que eles estão fazendo? Eles estão fornecendo energia dos seus corpos, né, seus músculos, fornecendo energia e através de uma força, por um deslocamento, essa exigência para esse trabalho mecânico, força e deslocamento. Então eles esticam a flecha com a força e fazem deslocamento. E precisam manter isso tensionado. Na hora que eles perdem a tensão, soltam, né? A flecha recebe o trabalho do arco, que o trabalho que o arco vai fazer na flecha é o mesmo trabalho que ele fez para esticar o arco, né? Então olha só, lembre-se, trabalho mecânico é igual a transferência de energia. Então há uma variação de quantidade de energia no corpo quando ele recebe um trabalho mecânico, ou quando ele faz um trabalho mecânico. No caso do arqueiro, ele perdeu energia. No caso do arco, ele transfere energia para a flecha. Quem ganha energia é a flecha. Ok? Então, olha só. Quando você faz um trabalho mecânico, fornece energia, e aquele sistema devolve a energia que você ofereceu, né? Então ele acumulou essa energia, nós chamamos de campo conservativo. Força conservativa. É o caso da gravidade. Se eu elevo um objeto nesse campo gravitacional, a tendência quando eu soltar é voltar, tá? Então ele acumula energia quando eu levanto um objeto, dou altura para esse objeto. E isso acontece também com o arco, né? O arqueiro faz uma força, né? Ele puxa o arco, né? O arco também faz a mesma força, lei da ação e reação. Há uma tensão aqui, ok? E quem ganha essa energia no final é a flecha que recebe o trabalho mecânico igualzinho ao trabalho que o arqueiro fez para tensionar o arco. Tudo bem? Então, olha só, aqui outro exemplo. Ó. Eu estou elevando uma massa, elevando um peso. Então, trabalho de levantamento, trabalho de levantar. Esse trabalho de levantar é a força que eu realizo para puxar o objeto, que no caso aqui, essa força é igualzinha ao peso do objeto. Peso é massa vezes gravidade. Ok? Então eu tenho que o trabalho para levantar esse objeto é a força vezes deslocamento. Força é massa vezes gravidade e o deslocamento é a d ou a altura que eu preciso para erguer esse objeto, né? Então quer dizer que para erguer o objeto numa altura h, eu preciso fazer um trabalho mgh, que é responsável pelo ganho de energia potencial que esse objeto recebeu. Tá certo? Então olha só, trabalho de elevação. Aqui nós temos um cara que é recordista em erguer peso, e ele ergue 501 quilos. 501 quilos, meia tonelada. Ele ergue, você pode ver que está bem tensionado. Não só ele tensiona o campo gravitacional,
como ele tensiona também até os materiais aqui, ficam bem tensionados, né? E aí você percebe que para ele levantar isso, ele tem que fazer uma força tremenda, né? Só tem ele mais um ou dois na Terra que consegue fazer isso. E aí, só que se você for para a Lua, você faz isso facilmente. Porque na Lua, a gravidade é muito baixa, né? Então você consegue aplicar esse recorde aqui na Lua tranquilo, tá? O trabalho mecânico para erguer um peso de 50 kg na Lua é muito menor que na Terra. Isso significa que a nossa vizinha exige menor transferência de energia para tensionar seu campo gravitacional. Isso ocorre devido, letra A, ao fato que a Lua tem um campo gravitacional menos intenso que o da Terra. Letra B, ao fato de que peso tende a perder massa na Lua e por isso ficar mais leve. Tempo para você responder? Essa é tranquila, hein? Então, pessoal, você faz o seguinte, ó. Primeira coisa, você vai deslocar o peso para uma certa altura. Só que essa altura vai ser a mesma, né? Se você vai erguer o peso na Lua e vai erguer o peso na Terra, você vai erguer até a cintura no peso, igualzinho o atleta fez, vai erguer até a cintura, né? Ou vai erguer, mas a altura vai ser a mesma. E a massa que você está erguendo também é a mesma. A massa é o material mesmo. Você está erguendo um peso de 50 kg aqui, vai erguer um peso de 50 kg na Lua, 50 kg também, a massa é a mesma. O que muda é o tensionamento do campo gravitacional, o peso. É a força com que a gravidade atrai esse objeto quando você o ergue, né? Então, veja só, na verdade, essa força nunca deixa de existir, não é só quando você ergue. Quando você ergue, você sente porque você está realizando trabalho. Mas ela está atuando sempre, não tem como zerar a força gravitacional. Tá? Então você tem o seguinte, ó, o trabalho na Terra é mg da Terra, gravidade da Terra, vezes h. E o trabalho da Lua é mgh, só que gravidade da Lua. Vamos comparar os dois, comparar e dividir um pelo outro. Dividindo então, o maior, que a gente acha que o trabalho maior é o da Terra, né? Então coloca o trabalho da Terra em cima, o trabalho da Lua embaixo, divide as massas são iguais, as alturas são iguais, fica a razão das gravidades. Ou seja, a razão dos trabalhos mecânicos, o quanto de energia você gasta para erguer um objeto, está na razão das gravidades. Então, como a gravidade da Terra é maior que a gravidade da Lua, a gente sabe disso, né? O tamanho da Terra é maior, inclusive a massa da Terra é maior, por isso tem uma gravidade mais alta, o campo é mais alto. Então, a letra A é a correta, que é o fato da Lua ter um campo gravitacional menos intenso que o da Terra. É por isso que lá é mais fácil erguer um peso, né? Só para você ter uma ideia, no caso do nosso atleta aqui, na Lua seria aproximadamente um peso de 80 quilos para você erguer. Então aqui, para você erguer essa mesma quantidade lá na Lua, 501 quilos, seria equivalente a você erguer 80 quilos aqui na Terra. Ou seja, reduz bastante o trabalho mecânico, né? 80 quilos só. 80 quilos eu ergo. Então olha só. Agora temos aqui o próximo exercício. Um corpo pontual de carga elétrica de 1 coulomb, então carga elétrica de 1 coulomb positiva, deverá ser aproximado de 2 outros corpos pontuais fixos. Um com carga elétrica de 4 coulombs
e outro com carga elétrica de 12 coulombs, ambos repulsivos, né? Porque são positivos. Qual deles exigirá uma maior quantidade de trabalho mecânico para a aproximação? Letra A, o corpo com 4 coulombs de carga elétrica. Letra B, o corpo com 12 coulombs de carga elétrica. Tempo para você responder. Então, olha só, galera. Se você observar, você vai aproximar 1 coulomb de carga para os dois casos, para 4 coulombs e para 12 coulombs. Então, 1 coulomb não está mudando, né? 1 coulomb é a carga que você vai aproximar. O que muda são as cargas que vão interagir com esse 1 coulomb. Qual carga tem um campo elétrico mais alto? A carga de 12 coulombs. Como a distância que você vai trazer a carga de 1 coulomb é a mesma para os dois casos, o que importa é o módulo da carga, tá? Porque a distância é a mesma. Então tem que comparar os módulos da carga. E como você viu já, quando o campo elétrico, quando eu aumento a carga elétrica, o campo elétrico aumenta da mesma forma. Se eu dobrar a carga elétrica, eu dobro o campo elétrico. Se eu triplicar a carga elétrica, triplico o campo elétrico. E também triplica a força, né? Portanto, a força vai aumentar na mesma proporção que as cargas. Então, para você aproximar a carga Qzinho mais próximo da carga Qzão, né? Ou seja, a força trocada aqui é a mesma, né? Lei da ação e reação, você precisa fazer uma força, né? Para poder suportar a força que a carga elétrica está fazendo. Esse trabalho mecânico vai ser maior para a carga de 12 coulombs, porque ela tem uma intensidade de carga elétrica muito mais alta, né? Então a força elétrica que ela faz é muito mais alta aqui. Portanto, letra B, o corpo com 12 coulombs de carga elétrica. Bom, vimos um pouco de energia, né? Vimos que trabalho é energia transferida de um corpo para outro. Vimos também que trabalho mecânico, né, é uma força que você precisa deslocar um corpo por uma distância, aplicando uma força para haver trabalho mecânico, e tem que ter um campo conservativo para você acumular essa energia em forma de energia potencial. Tá? Obrigado pela audiência da aula. Até a próxima, gente.